viestes a mim sobre os montes, sobre as montanhas, correstes pra mim, pois és meu amado, tens meu coração. Viestes a mim sobre os montes, sobre as montanhas, aleluia! Correstes pra mim, pois és meu amado, tens meu coração. Então dança comigo, amado da minha alma, ao cântico dos cânticos. Romance, Senhor, romance lindo, amado da minha alma, ao cântico dos cânticos. Contigo eu irei, pois és meu amor, meu lindo Senhor. Aleluia! O inverno se foi e a primavera chegou. Contigo eu irei, pois és meu amor, meu lindo Senhor. Aleluia, meu lindo Senhor. Quem mais? Fez em maio. Ô Elisete, não esconde não, vem aqui. Vem, Elisete. Ó, o Du já mostrou o que você está escondida. Tem mais alguém que fez em maio? Amém? Papai. Quem? Meu pai. Ô Mauro, vem cá, Mauro. Aí nós vamos fazer diferente agora. Quem tá ficando, quem é a mais 100 horas de todas vocês? Não, passou dos 40 e senhora. Quem é a mais 100 horas? Então o Mauro ele ora para todos os irmãos. Pronto, então eu vou orar para os irmãos. Depois o Mauro ora para os irmãos. Pessoal da igreja, com a paz do Senhor, irmão, amém? Vamos orar para Deus dar mais muitos anos de vida e saúde para todos nós que estão aqui fazendo aniversário e os demais que estão embaixo também, né, para todos, né? Amém. Vamos orar, amém. Senhor meu Deus, abençoa, Deus, cada um de nós, cada um aniversariante, Pai, que está fazendo aniversário, Pai, nesse ano, Pai, dia mês de maio, Jesus. Senhor Deus, abençoa cada um deles, Pai, que o Senhor é de dar muitos anos de vida e saúde para cada um de nós, Senhor Deus amado. E muita saúde, muita alegria para cada um de nós, Deus. E é demais, fazer mais aniversário, muitos anos de vida e saúde aqui nessa igreja também, Senhor Deus. Abençoa, Deus. Amém, Jesus. Agradeço. Amém, Pai. Amém. Agora quem é a mais nova? A Priscila. Ó, Priscila. Você tem que perder o meu. Ah, jura? É pra onde? Onde que eu vejo? Ah, tá. Deus abençoe todo mundo que fez aniversário no mês de maio. E abençoe todo mundo que está aqui no culto, né? Que o culto seja uma bênção. E que cada pessoa que fez mais um dia de vida seja abençoado. E Deus dê muita felicidade a eles. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Deixa eu cumprimentar daqui para lá que é mais fácil. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Cabelinho na régua. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Você já dei de novo, mas Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém? Glória a Deus.
recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é ensinado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoe, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, sem compromisso, o grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Quero chamar Solange com o Ronaldo aqui à frente. Ronaldo, volta aqui. Cadê a irmã Solange? Eu não estou enxergando direito. Aleluia. Vem cá. Chamar minha esposa aqui também. Glória. Vem aqui. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero orar pela vida do Ronaldo, vida da Solange, e agradecer eles por ter nos abençoado como família e estado aqui no nosso lugar durante esse tempo que nós precisamos para nos recuperar. Eu disse em carta que no momento oportuno eu traria uma explicação do motivo de nós termos nos ausentado por alguns dias. E nós voltamos, estamos aqui, estamos bem. Nós precisávamos de um tempo para curar algumas coisas, tratar o nosso coração, e isso foi realmente muito especial para nós. E então eu quero agradecer o Ronaldo, agradecer a Solange, pastor Ronaldo e a pastora Solange, né, porque nos abençoou, esteve com a igreja. Agradecer a cada obreiro que esteve firme aqui, segurando as rédeas, né, firme, orando, nos abençoando, cuidando de nós em oração, da nossa família, a cada membro da igreja que permaneceu firme, inabalável, pois isso é importante, sempre constante, né, participando, estando firme na obra do Senhor. Que Deus possa recompensá-los. Eu não tenho palavras suficientes para demonstrar a gratidão que eu sinto. Estou muito feliz em poder retornar aqui nesta noite. Eu realmente sou grato a Deus e sou muito grato à vida do Ronaldo e da Solange, que nos ajudou muito, e Deus sabe o quanto. Então eu gostaria de pedir a vocês que estendessem as suas mãos para nós orarmos aqui pela vida do Ronaldo, pastor Ronaldo, da pastora Solange, e abençoá-los em nome de Jesus. Pai querido, eu quero te louvar, Senhor, te agradecer pela vida do Ronaldo, Senhor, teu filho, teu servo, pela vida da tua serva Solange, ó Pai, que esteve aqui, ó Deus, durante os dias da minha ausência, nos abençoando, ó Deus, cuidando da tua igreja, Pai. Que o Senhor os recompense, os abençoe, ó Deus, e os fortaleça cada vez mais, trazendo alegria ao coração, abençoando, ó Deus, todas as áreas da vida, ó Pai, entregando, Senhor, a cada um dos teus filhos aqui no teu altar, Pai, aquilo que o Senhor prometeu um dia, ó Deus, que eles sintam-se revigorados pelo Senhor, abençoados por Ti, ó Deus, em tudo que eles fizerem, Senhor. Que a boa mão do Senhor seja com eles, ó Deus, e o Senhor os prospere
em todas as áreas da vida, ó Pai. Que a bênção do Senhor repouse sobre eles, ó Deus. A minha gratidão ao Senhor, ó Pai, é que o Senhor conceda 100 vezes mais daquilo que o Senhor já me deu a este casal, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Dá uma salva de palmas para o Senhor. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Gálatas. Conforme eu disse, nós precisamos nos ausentar por alguns dias, pois havia uma necessidade, né? A minha esposa, a Regina, pastora Regina, ela não passou bem alguns dias atrás, né? Um mês e pouquinho atrás, e eu vi a necessidade de cuidar da minha família, pois a família ela é de extrema importância e nós não podemos abrir mão da nossa família. E aí nós oramos a Deus e tomamos uma decisão, e a decisão era de ouvir Deus falar ao nosso coração. Eu sei que talvez eu deveria ter vindo aqui, explicado, mas há coisas que às vezes o silêncio ele fala até mais alto do que as nossas palavras. Um coração machucado, um coração ferido pode desferir palavras não tão agradáveis. E eu, como pastor, como ser humano, eu quero dizer para os irmãos que eu não tenho nenhuma diferença de ninguém. Eu sou em absoluto um ser humano como todo mundo. E algumas coisas também nos afetam. Nós não somos super-heróis e nem desejamos ser super-heróis. E nós fomos acometidos de uma necessidade de um descanso, né? Alguns falam de estresse, talvez seja estresse, talvez não seja, não tem muita explicação. Eu sei que ministério é algo muito solitário, e nós pudemos ver o quanto era necessário nos aproximarmos de Deus. A Bíblia diz que um obreiro, para ser aprovado, ele tem que cuidar bem da sua casa, ele tem que fazer o máximo pela sua casa, ele tem que ter os filhos em sujeição, ele tem que ter algumas qualificações para que ele possa então cuidar da casa do Senhor, senão ele não está apto. E eu vi que a minha família, por algum motivo, a minha família mesmo de sangue, precisava dos cuidados, pois a vida de um pastor, ela é tão dedicada ao ministério que não sobra muito tempo para prestar os devidos cuidados à família. Então, como eu tenho visto, e eu creio que muitas pessoas têm visto, alguns pastores abandonando a igreja, abandonando o ministério, alguns pastores cometendo suicídio. Só esse ano nós perdemos, que eu sei, 5 pastores que acabaram cometendo suicídio, devido a um estresse ministerial, né? E então, para que não chegasse nesse ponto, eu vi a necessidade de cuidar um pouco da minha família, e para isso eu conversei com o irmão Ronaldo e a irmã Solange, e eles estiveram muito solícitos a estar com a igreja durante esse tempo, e eu sei que fizeram muito bem, visto que a igreja está aqui, a igreja do Senhor Jesus, né? E aí então nós trabalhamos, foi muito importante para nós, coisas simples, irmãos, que talvez devido à correria do ministério nós não fazíamos, nós começamos a fazer. Os filhos, né, começaram a frequentar o nosso quarto, né, que para nós é muito importante isso, né, ter um momento de comunhão com a família, mas ministério às vezes nos sobrecarrega e nós perdemos esse tempo, porque a nossa vida é uma vida corrida, a vida ministerial, ela não acaba quando termina o culto, pelo contrário, ela não acaba nunca. A vida ministerial, ela se resume em 24 horas por dia, sempre tem alguma coisa para fazer. Às vezes, quem não conhece muito bem a respeito do ministério não tem noção, acha, o pastor terminou o culto, o pastor vai comer uma pizza, e aí o pastor vai para casa. Nem sempre é assim, pelo contrário, quase nunca é assim. A pizza tudo bem, dá até para comer, mas sempre tem algo a se fazer, e então a gente acaba perdendo as oportunidades de pastorear a nossa casa, e essa é uma obrigação de todo obreiro.
E isso foi muito bênção na nossa vida, a ponto de ter que mandar a molecada embora do quarto, né? E 2 horas da manhã eles queriam, e foi muito bom para nós. Isso realmente foi importante para nós. Coisas simples que nós já não fazíamos. O ministério, eu já estou há 10 anos na frente de ministério. Eu fiquei um tempo lá em Louveira, junto com o irmão Nardo, que está lá atrás, benção. Um tempo lá em Louveira, e está aqui com a gente, né? Eu fico muito feliz por isso. E depois, já vai fazer 9 anos que eu estou na frente desta igreja aqui. E coisas simples que todo mundo faz, eu já não conseguia fazer. Coisas simples, irmãos. O que, por exemplo, pastor? Almoçar no domingo, sem a preocupação de correr para voltar para a igreja logo mais à noite. Almoçar, sentar no sofá, dar risada, né? Fazer coisa simples. Já não dava. E a gente também vai adquirindo alguns anos, né? E isso vai sobrecarregando e tantas outras coisas que acontecem no dia a dia. E eu vi a importância de tudo isso, pois afinal de contas a gente precisa estar muito bem para que a gente possa cuidar da igreja do Senhor, que a igreja não é nossa, a igreja é do Senhor. Então, conversando com o irmão Ronaldo, meu espala. Alguém sabe o que é espala aqui? Não? Muito bem. Orquestra, todo mundo conhece orquestra? Então, toda orquestra tem um regente. E o regente normalmente é aquele que cuida de tudo. É aquele que ouve cada instrumento, é aquele que ouve todos os instrumentos. É interessante que um regente de uma orquestra, ele consegue captar se alguém desafinou. Eu, por exemplo, eu tenho que tomar cuidado de assistir uma orquestra, porque ao entrar o regente já vai saber que entrou alguém desafinado até para andar, né? Só que ele não trabalha sozinho. Existe uma pessoa que chama espala. É uma pessoa que fica, é a pessoa que afina todos os instrumentos da orquestra. É uma pessoa que conhece a respeito de tudo da orquestra. É uma pessoa que não aparece. É uma pessoa que está lá. E toda vez que o regente ele chega para reger a orquestra, ele passa pela espala, e esse espala diz para ele que está tudo ok. E então ele vai, rege, recebe os louros, né, de ser um bom regente, mas ele tem um bom espala, senão ele não seria um bom regente. E o espala ele fica aguardando, ele fica ali sempre em prontidão. Se acontecer alguma coisa ao regente, fique certo que a orquestra vai apresentar naquele dia, pois o espala sabe tudo o que tem que fazer. Ele vai fazer com perfeição e maestria, e assim que o regente retomar a condição, ele vai devolver ao regente. E isso é maravilhoso, né? Então na igreja também, eu fico muito feliz por ter o irmão Ronaldo aqui ao meu lado. Nós estamos caminhando há 10 anos juntos, não é um dia, 10 anos. É um bom tempo, né? Já é uma vida. Na igreja, nós já nos conhecíamos antes, mas na igreja há 10 anos. E quando eu precisei, ele esteve ali, firme, e eu louvo a Deus por isso. E eu sei que Ronaldo foi bênção na vida da igreja, né? Tanto que nesses dias eu pensei e repensei a respeito de muitas coisas, e no decorrer desses dias eu vou estar passando para a igreja, né? Algumas coisas que Deus vem falando ao meu coração, e eu sei que muitas bênçãos vão de chegar na vida desta igreja. Nós iremos festejar e celebrar muitas coisas, pois eu sei que Deus é fiel, generoso, e Deus sempre cuida de nós em todas as áreas. Então, o motivo de nós nos afastarmos foi exatamente esse. Eu disse que por alguns dias, talvez um tempo maior, a vontade de voltar era muito grande. Eu só fui num culto durante o dia que eu fiquei aqui, numa igreja do pastor amigo, o pastor Júnior, lá da Nazareno de Morungaba. Fui num culto só, eu não fui em nenhum culto. Eu disse a Deus que eu não ia preparar nenhuma mensagem durante os 30 dias, também não preparei. Tive a oportunidade de ministrar numa escola, já estava marcado, eu fui lá para cumprir o compromisso, mas foi só. E eu nem me sentia à vontade de ir em igreja nenhuma. Eu falei, não, Deus, eu vou só ouvir o Senhor falar comigo. E Deus realmente trabalhou muito no meu coração. E uma das posições que eu tomei foi de ver aonde eu estava errando, o que eu deveria fazer, como deveria fazer, o que deveria fazer, a forma de fazer, né? Eu estava orando para que Deus trabalhasse ao meu coração.
para que Deus pudesse falar de uma forma especial comigo, pois eu sei que a gente erra, a gente acerta, e eu acredito que mais erra do que acerta, mas nós precisamos continuar. E Deus realmente me deu uma direção em algumas áreas em relação à igreja, e eu acredito que isso vai nos fortalecer e abençoar a cada família aqui representada. Eu acredito muito nisso. Eu sei que houve muita conversa, eu sei que houve expressão de que eu estava abandonando a igreja, mas eu quero dizer que eu jamais abandonei a igreja, não tive a intenção de abandonar a igreja. Eu precisava me recuperar, eu precisava cuidar da minha família. A minha esposa, ela não estava muito bem, e a Bíblia diz que quando nós nos casamos, nós nos tornamos uma só carne, uma só. Então não há divisão. E uma das coisas muito importantes, e nós precisamos saber disso, que não existem duas pessoas num casamento, existe uma pessoa só. Então a minha esposa que está ali, ela não é um braço, ela não me representa, ela é uma comigo. Então tudo o que acontecer com ela, acontece comigo. Casamento é isso, nada mais do que isso. Casamento é a união de duas pessoas totalmente diferentes, que se fundem tornando uma só. E quando elas se fundem, nada pode separar. Então minha esposa precisava de cuidados, e ela estava ferida, e eu também, eu tomei as dores para mim, pois também fui ferido, e precisamos trabalhar esta área. E Deus cuidou de nós. Estamos aqui felizes da vida, firme com Deus, prontos para continuar a pelejar, e eu sei que Deus tem vitória para nós, tem bênção para nós. Deus é generoso, né? E por isso eu agradeço a todos que aqui estão, e quero dizer que eu continuo à disposição dos irmãos. A minha família continua à disposição dos irmãos. A nossa família, ela está aqui para servir a cada um dos irmãos. Tivemos a oportunidade de visitar alguns irmãos da igreja, tivemos a oportunidade e visitamos. Alguns nós não visitamos, nós acabamos não indo, mas eu me coloco à disposição, e se você deseja receber uma visita nossa, depois você procura a minha secretária, minha esposa, e marca com ela que nós vamos fazer uma visita para você, para a sua família. Nós estamos à disposição de vocês. Se tiver necessidade de saber qualquer coisa a respeito de qualquer assunto, por favor, nos procure, e nós vamos esclarecer o que for necessário, para que não haja nenhum ressentimento, nenhuma tristeza, nada que venha atrapalhar a nossa comunhão com Deus. Nós somos uma família, e a família, ela precisa estar unida. Um reino dividido, jamais ele vai subsistir, e nós precisamos nos unir, nós precisamos nos fundir como família, e nós, como pastores desta igreja, nós nos colocamos à disposição dos irmãos, para aquilo que os irmãos acharem necessário, e também para estar juntamente com os irmãos. Não tenham medo, a minha esposa não, eu tenho essa cara feia, mas aí não tem jeito, né? Isso aí não vai melhorar, não tem como, mas nós nos sentimos felizes em estar juntamente com os irmãos. Amém? Deus abençoe a todos, alegre o coração. Eu sei que no decorrer dos acontecimentos, algumas pessoas tomaram a decisão de não estar mais conosco, mas todo mundo é livre, ninguém é obrigado a permanecer em lugar nenhum. E se houve essa decisão, que Deus possa abençoar aqueles que decidiram, e nós não temos mais nada a falar ou a dizer a respeito. Nós precisamos continuar orando e firme, né? Agora, uma coisa eu falo, irmãos, isso é muito importante: todo fogo, ele começa com uma fagulha. Então não apague a fagulha com gasolina, por favor, não apague a fagulha com gasolina. O maior problema que acontece no seio de uma igreja, e tem acontecido com muita frequência, é que às vezes uma faísquinha só, não estou dizendo que não aconteça, acontece, dentro da casa às vezes acontece, tem um irmão que pega o chiclete do outro, outro pega o fone de ouvido do outro, né? Outro pega o cobertor, e assim por diante, não tem? Tem, mas se resolve ali dentro de casa e rapidamente, não gera ódio no coração, e nenhum irmão
uma família bem estruturada, diga-se de passagem, nenhum irmão odeia o outro. Tanto que, às vezes, o irmão ele não está conversando muito bem um com o outro, mas vai falar alguma coisa, você vai ver como ele se posiciona. E na igreja, às vezes, é assim. Alguém vem e fala alguma coisa. Se nós continuarmos a falar, nós estamos jogando gasolina e pega fogo em toda a floresta e expande muito rápido. Então, se alguém vier lançar uma fagulha no seu coração, aprenda a dizer para ele: irmão, vamos orar. Só ore, nada mais do que isso. Nada mais do que isso. Não deixe pegar fogo na floresta. Ou seja, não participe disso. E com certeza a minha e a sua vida será totalmente diferente. E nós seremos muito abençoados. A Bíblia diz que o meu povo, ele perece, não por falta de graça. Deus tem falado muito ao meu coração em relação a esse assunto. O meu povo perece por falta de conhecimento. E infelizmente nós temos visto algumas coisas acontecendo justamente porque a busca do conhecimento ela é muito pequena. A busca do conhecimento ela não é, as pessoas não buscam um conhecimento com um desejo profundo, como se tivesse precisando abastecer o carro. Esses dias aconteceu algo que chamou atenção. Muitas pessoas, e eu acredito que a maioria, tá, irmão, das pessoas que ficaram nas filas, eram pessoas que estavam acostumadas a colocar 10 litros de gasolina no carro. Quanto que dá 10 litros? R$100? Não, mas agora é 100, 120, subiu. Lá no Vale chegou a R$15 a gasolina. R$15. Muito bem. As pessoas que estavam na fila eram pessoas que estavam acostumadas a colocar pouquinho. Mas elas enfrentaram 4 horas, 6 horas de fila. Trocaram, não tapas, trocaram galões na cabeça um do outro, né? Houve confusão em todo quanto é lugar. Pessoas frequentaram um posto de gasolina como se fosse algo que ia satisfazer a fome, né? As pessoas buscaram, pois se faltar gasolina, o que eu vou fazer? Eram pessoas, na grande maioria, não digo todos, mas pessoas que colocavam R$20, R$30. As pessoas que mantinham o padrão de abastecer o carro, manter o tanque cheio, não foram na fila dos postos, porque a gasolina deu para a semana toda. Eu acredito que todos que abasteciam o carro normalmente, mantinham o carro, pelo menos o tanque quase cheio, não precisaram pegar fila. Na vida cristã não é diferente. Se nós estivermos firmados com Deus, nós não vamos precisar ficar correndo atrás. Mas infelizmente, a palavra de Deus tem sido buscada com pouca frequência. E a falta do conhecimento de Deus nos torna fracos, a ponto de desistir ou quase parar. E isso tem acontecido com uma frequência muito grande. Ainda ontem eu passava em frente de uma igreja católica, e vou falar o lugar, porque não tem nenhum problema, ali no bairro da Ponte, e eu fiquei surpreso. Não deveria, mas fiquei surpreso com algo que eu vi. Dentro da igreja estava acontecendo uma quermesse. E nessa quermesse tinha de tudo, irmãos. Tinha barraca do pastel, tinha barraca da bebida, tinha discoteca, dentro da igreja, literalmente dentro da igreja. Eu fiquei escandalizado, é a palavra certa para isso. Eu acho que a falta de conhecimento, ela tem tomado conta da população e as pessoas perderam a referência. Eu sei que em algumas igrejas também tem uns arraiá, que está errado, irmãos, está errado. Esse lugar, ele é um lugar especial. Deus separou esse lugar para que a gente possa ter uma comunhão mais íntima com Ele. E esse lugar não é para ser profanado. E em nome é o século XX, século XXI, né? Em nome de outra época, nós temos banalizado a palavra de Deus. E essa falta de conhecimento nos tem afastado da presença de Deus. E então, quando nós passamos por um intempérie na vida, nós não conseguimos vencer. Quando os ventos batem com uma intensidade maior, nós não conseguimos sobressair.
mas é um tempo diferenciado. Chegou um tempo especial. Há muitas pessoas aqui, eu vi um relato de um caminhoneiro que me chamou a atenção. Um caminhoneiro trabalhava numa distribuidora de combustível e mandaram para mim o vídeo dele. E ele disse: olha, eu fico muito triste em ver essa multidão brigando por causa de combustível, e não teria nenhum receio em dizer que, se fosse necessário colocar o chip na mão para comprar combustível, todas essas pessoas aqui colocariam. Aí eu pergunto para você: será que nós estamos preparados para os grandes acontecimentos que estão por vir agora, no princípio da volta de Jesus? Irmãos, é muito sério, irmãos. É muito sério. Acabou a gasolina, precisa colocar chip para comprar a gasolina. Será que os irmãos estariam aptos a dizer não? As filas comprovaram. Eu quero crer que a maioria que estão aqui não estiveram 4, 5 horas na fila. E se estiveram, irmãos, eu louvo a Deus, porque eu sei que a partir de hoje você frequentará todos os cultos da igreja, porque você aprendeu a enfrentar uma fila e foi lá com afinco. Então, ótimo, fantástico, extraordinário. Nós precisamos tomar cuidado. A falta de conhecimento nos distancia da palavra de Deus. A falta de conhecimento nos coloca para longe do propósito de Deus para a nossa vida. Ainda ontem, eu não sei quantos conheceram, ele foi ministro de louvor nessa igreja, no Bom Retiro. Eu esqueci o nome dele, mas eu já vou lembrar. Sérgio. Quem lembra do Sérgio? Quem estava aqui há mais tempo e lembra do Sérgio? Foi ministro de louvor aqui nesta igreja. Foi bem no início, quando era Bom Retiro, lá em 2008. 2008? É isso? Perto da Silcom, ali embaixo, perto do posto, em 2008, 2007. O Sérgio, ele esteve conosco na igreja, ele casou na igreja. Acho que foi o primeiro casamento realizado na igreja Bom Retiro. Ele estava morando em Santos. Ele tem, acho que 33 ou 34 anos de idade. Ele estava jogando bola e deu um infarto fulminante. E eu acredito que nesse momento ele está com o Senhor. Então o que eu quero dizer é o seguinte: o dia e a hora ninguém sabe. Ele estava jogando bola. Era uma pessoa que tinha hábitos saudáveis. Era uma pessoa, é um atleta. Alguns podem dizer: ah, mas ele tinha um problema. Não sei. Ele fazia exercício. Ele fazia a parte dele. Ninguém sabe o dia e ninguém sabe a hora. É nesse ponto que eu quero bater. Como nós estamos? Como está a nossa vida? Quem está pautando a nossa vida cristã? Qual o conhecimento que nós temos de Deus? Foi dito aqui hoje, o Juninho estava ministrando, ele falou em Eclesiastes que há tempo para todas as coisas, e eu concordo. Há tempo de chorar, há tempo de sorrir, há tempo de se curar, há tempo de todas as coisas, há tempo. E esse tempo acontece na nossa vida quando a gente menos espera. As coisas acontecem na vida de maneira inesperada, e nós estamos sozinhos nesse tempo. Eu quero dizer que eu e você vamos passar por tempos de forma solitária. Ninguém vai estar conosco nesse tempo. É numa forma solitária. Mas se nós tivermos conhecimento de que nós temos um Deus poderoso para nos pegar no colo se for necessário, cuidar de nós, nós vamos passar por esse tempo. Iremos ser transformados, curados, restaurados, abençoados por Deus. Mas para isso nós precisamos ter esse conhecimento. Então é tempo de buscar conhecimento. Eu creio que muito mais do que em outras épocas, chegou um tempo de buscar conhecimento. Chegou um tempo de se aproximar da palavra de Deus, para aprender mais de Deus, para que a gente possa enfrentar todas as adversidades que estão por vir. E pode ter certeza, irmãos, que a falta de gasolina é muito pouco perto do que aquilo que a igreja pode passar aqui na terra. Quando nós falamos do Apocalipse, algumas coisas nos chamam a atenção. O Apocalipse não deve trazer medo, pelo contrário. Apocalipse é a revelação das coisas que estão por acontecer, é o fechamento daquilo que Deus anunciou através dos profetas, através
dos escritores da palavra de Deus, através dos homens que foram iluminados por Deus para poder entregar nas nossas mãos a palavra. E lá nós vemos que muitas coisas estão por acontecer. E há, com certeza, algumas vertentes pré-tribulacionista, né, pós-tribulacionista, né, algumas vertentes, e nós devemos respeitar. A única coisa que nós não podemos perder o foco e a direção é de que, se tivermos que ser arrebatados antes da tribulação, ou no meio da tribulação, ou depois da tribulação, nós precisamos estar firmes com Jesus. Então o nosso foco deve estar em Jesus. Ele deve ser o centro da nossa vida, só Jesus, e nada mais. Porque todas as vezes que nós pautarmos em coisas ou em homens, nós vamos em algum momento perder a nossa firmeza com Deus. Ele é a rocha, nós temos que estar firmados nele, e para isso nós precisamos buscar a Deus. Lá em Apocalipse fala a respeito de um livro que foi comido, e que esse livro trazia amargor interior, mas trazia uma sensação de doçura nos lábios. Tem a ver com a palavra de Deus. Eu nem vim para mim falar sobre isso, mas tudo bem. Quando nós lemos a Bíblia, traz algumas coisas. Comer a palavra de Deus tem a ver com mergulhar na palavra de Deus, tem a ver com se firmar na palavra de Deus, tem a ver com buscar a palavra de Deus com intensidade, como se estivesse indo buscar gasolina. Coisa boa, irmão, com intensidade. Eu preciso buscar mesmo, buscar com a maior intensidade possível. Isso traz uma estranheza no nosso interior, lá no nosso coração, traz um amargor, porque traz mudança. É um objeto estranho entrando dentro de nós. A palavra de Deus, ela nos transforma, mas ela deixa a boca com sabor de açucarado, de mel. Dos nossos lábios vão sair bênçãos. Então, se nós entendermos isso, isso vai trazer vai trazer coisas boas na nossa vida. Por isso nós precisamos nos aprofundar no conhecimento, para que sejamos mais abençoados por Deus. Deus continua sendo o mesmo, Deus não mudou, Deus nunca muda. Deus continua desejando nos abençoar em todas as áreas. Deus ainda faz milagre, Deus cura, Deus restaura, Deus transforma, Deus abençoa, Deus aperfeiçoa, Deus traz alegria. Deus continua sendo o mesmo, sem nenhuma sombra de variação. Mas o homem, por falta de conhecimento, infelizmente, a cada dia que passa tem se distanciado da palavra de Deus, e isso tem refletido na nossa vida, isso tem trazido transtornos para a nossa vida. Por isso é necessário, mais do que nunca, como diz o Faustão, né? Mais do que nunca, nos aprofundarmos na palavra de Deus. E essa é uma das coisas que, com certeza, estando eu na frente dessa igreja, eu vou me esforçar para que eu possa ministrar com muita pureza tudo aquilo que a palavra de Deus tem para nos ensinar. E eu quero falar a respeito de um texto, eu vim para falar a respeito dele nessa noite. Gálatas, capítulo de número 5. Aleluia. Conforme o Ronaldo disse, eu tenho que tomar cuidado aqui, para terminar cedo, irmãos. 10 horas, em nome de Jesus. Não se assuste. Irmãos, olha, sem constrangimento. Só faz uma expressãozinha no rosto que eu já vou saber. Não levanta a mão não. Teve alguém que pegou fila aqui para abastecer? Só uma expressãozinha assim, eu já vou perceber. Então tá bom, irmão, então você está tranquilo. Quem pegou fila está sossegado. Teve gente que dormiu na fila. Eu conversei com um rapaz, ele disse, ele não é cristão, tá, irmão? Mas ele disse assim, olha, eu peguei a fila e tinha um barzinho na frente da fila, e eu fui lá no barzinho, e chegou uma hora que eu nem sabia o que eu estava fazendo mais lá. Daí falaram para mim que chegou a minha vez. Eu falei, e aí, foi tranquilo, fui lá, eles abasteceram, eu também estava abastecido, né?
Então, cada um se mexeu de um jeito. Gálatas capítulo de número 5, o versículo de número 13. Diz assim a palavra do Senhor: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorai-vos uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos aqui o apóstolo Paulo trazendo uma instrução para a igreja, e ele dizendo: olha, vocês foram chamados para se tornarem livres. Livres para quê? Livres para decidir. Existem duas coisas que são semelhantes, mas elas são totalmente opostas, e às vezes nós não conseguimos identificar. Existe uma palavra chamada escolha, e existe uma palavra chamada decisão. Escolha e decisão, num olhar sem profundidade, nos dá a impressão que é a mesma coisa. Eu escolho ir para lá, eu decido ir para lá, mas não é. Porque escolha, nós fazemos tantas na nossa vida, e muitas escolhas que nós fazemos, elas são feitas de forma errada, elas são feitas sem pensar, elas são feitas de maneira inadequada, ou inapropriada, ou pela circunstância. Mas decisão é o que pauta a nossa vida. Decisão é muito diferente, porque quando nós vamos tomar uma decisão, primeiro nós pensamos. Ninguém toma uma decisão de fazer algo simplesmente porque tem que tomar naquele momento. Não, decisão é algo pensado. Então a nossa vida, ela não deve ser movida pelas nossas escolhas, mas a nossa vida, ela deve ser pautada pelas decisões que nós tomamos. Porque uma vez tomada uma decisão, tudo fica mais fácil, pois você já decidiu. Então, se você já decidiu, você vai lutar para manter o foco, para que você possa alcançar os objetivos que você decidiu que seriam importantes na sua vida, principalmente na vida cristã. E a Bíblia diz que então, que nós fomos chamados para se tornar livres, mas para que a gente possa viver essa liberdade é necessário algumas coisas. Primeiro, é necessário um conhecimento amplo, de que nós não lutamos contra a carne, que a nossa luta não é contra as pessoas, que a nossa luta não é contra nós mesmos. A nossa luta, ela não deve ser militada, ou o combate não deve ser na nossa carne. Nós precisamos lutar numa outra esfera, e para lutar nessa outra esfera, nós precisamos de uma ajuda, e essa ajuda, ela vem do Espírito Santo, aquele que traz o consolo necessário para as nossas vidas, e toda a arma, tudo aquilo que for importante para que a gente possa vencer as batalhas. Então o apóstolo Paulo, ele fala: olha, irmãos, é necessário tomar cuidado com algumas coisas. É necessário tomar cuidado para não dar ocasião à carne, pois na carne nós podemos ferir, na carne nós podemos ter escolhas erradas, que vão trabalhar de forma a nos afastar da presença de Deus e nos tornar escravos novamente. E nós fomos chamados para sermos pessoas livres, com liberdade. Liberdade de chegar diante de Deus e conversar com Ele a respeito de qualquer assunto. Mas às vezes, sem perceber, nós queremos nos tornar pessoas extremamente expoentes e deixamos de ser dirigidos e guiados pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele se comunica, ele fala conosco, ele age no nosso meio, ele se faz presente no nosso meio, e nós precisamos então dar ouvido a ele, ter sensibilidade de ouvir o Espírito Santo falar ao nosso coração. Mas para isso nós precisamos andar segundo a direção do Espírito, segundo a vontade do Espírito Santo, segundo aquilo que para Ele é importante para as nossas vidas. Se nós conseguirmos trazer esse princípio para a nossa vida, nós não vamos nos devorar,
nós não vamos trazer consequências danosas para a nossa vida. Nós vamos trabalhar num âmbito espiritual, lutando, pelejando, orando, buscando a Deus, para que a gente possa vencer as adversidades que se manifestam na carne, para que a gente possa vencer as adversidades que assolam o nosso país. Por que não dizer? Nós vivemos num país onde a corrupção ela tomou uma forma absurda. Não dá para explicar. É inexplicável o que acontece no nosso país. Quanto mais mexe, mais coisa errada aparece. Quanto mais nós olhamos, mais coisas erradas nós vemos. Mas nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para orar. A Bíblia diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se arrepender dos teus pecados, me buscar com intensidade, então eu ouvirei do céu, sararei a terra. Então nós fomos chamados para algo mais amplo. Ao invés de ficarmos arrumando argumento, tentando ver quem está certo, quem está errado, quem entra, quem fica, quem sai, não é a nossa função como cristão. Nós estamos livres dessas coisas, até porque, segundo a Bíblia, nós já não fazemos parte mais deste mundo. A Bíblia diz que nós somos peregrinos aqui na terra, ou seja, estamos aqui de passagem. Nós estamos vivendo por uma terra que não é o nosso lar. Nós estamos vivendo num lugar onde nós estamos passando. Conforme eu disse, o irmão Sérgio passou por 30 e poucos anos e foi embora com o Senhor. Glória a Deus. Alguns podem olhar e dizer: mas e os filhos? Deus vai cuidar, irmãos. Deus é fiel. Deus vai abençoar. Deus vai fazer coisas grandiosas na família dele. Eu creio nisso. Nós conhecemos um Deus poderoso, um Deus que não abandona, um Deus que está no controle de todas as coisas. Então nós precisamos tomar cuidado para não ficar arrumando argumento, para não ser pedra de tropeço e não nos consumirmos. Nós devemos amar. Nós fomos chamados para amar. Nós fomos chamados para viver de uma forma diferente. Nós fomos chamados para viver com intensidade. Mas nós só vamos conseguir viver essa vida abundante se nós entendermos que o Espírito Santo é aquele que vai nos guiar. Aí eu faço uma pergunta para você: quem tem guiado a sua vida? As suas decisões são guiadas por quem? Quem está no comando da sua vida? Sabe qual é a maior dificuldade? Eu já não falo maior problema, porque eu vou falar errado. Problema é um problema para mim. Então eu falo dificuldade, que é a mesma coisa. É que nós queremos ser guiados pelo Espírito Santo, desde que Ele fale conosco da maneira que nós achamos conveniente. Só que, quando nós conhecemos a palavra de Deus traz um certo amargor, porque toda vez que nós vamos buscar a Deus na palavra, nós vamos encontrar princípios de mudança e transformação na nossa vida. Nós vamos precisar abrir mão de alguma coisa, e nem sempre é para alcançar aquilo que nós queremos, pois nós não servimos a um Deus que está disposto a entregar para nós tudo aquilo que nós desejamos e almejamos. Nós servimos a um Deus que está nos preparando, a noiva do Cordeiro, não as noivas do Cordeiro. Não existe noivas, existe noiva. Deus está nos preparando para que um dia haja o tão esperado momento aonde a noiva se encontrará com o noivo. O grande momento, e para isso nós precisamos nos ataviar, nós precisamos nos preparar, nós precisamos mudar alguns conceitos, alguns princípios que se tornaram tão importantes na nossa vida. Nós precisamos de mudança, e para isso a palavra de Deus ela é suficiente. O problema é que nós às vezes queremos ouvir de Deus a aprovação para aquilo que Deus não aprova. Nós queremos ouvir de Deus uma palavra que satisfaça a nossa carne, que realmente possa nos trazer base, para que a gente continue a fazer coisas que para nós são de extrema importância. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, a Bíblia diz assim: olha, vocês foram chamados para ser livres,
Vocês foram chamados para viver de uma outra forma. Vocês já não fazem parte deste mundo. Esse mundo não tem nenhum poder sobre a vida de vocês. Quem vai cuidar de vocês é Deus. Quem vai cuidar de vocês é o Espírito Santo. É Ele que vai te conduzir. É Ele que vai guiar os teus passos. É Ele que vai direcionar a sua vida. É Ele que vai mostrar aonde você deve ir. Mas para isso é necessário olhar para o manual do homem. Ei, coisa boa. Aqui, ó. Isso aqui é o manual do homem. Tem tanto papel aqui. É o manual do homem, isso daqui. E é interessante que algumas pessoas, elas preferem um manual mais fácil. E aí existem alguns livros de autoajuda que satisfazem o ego, né, irmãos? Afinal de contas, você tem que ser vencedor. E se você não for vencedor? Aonde tem alguma dificuldade? Aonde Deus muda se você não conseguir alcançar aquilo que você tanto almejou? O apóstolo Paulo, ele diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Mas ele não estava no momento bom da sua vida. Pelo contrário, sua vida já estava terminando aqui na terra. O camarada se encontrava preso. Ele combateu, não disse que ele ganhou, disse que ele fez a parte dele. O profeta Isaías, um homem extremamente abençoado, a Bíblia diz que ele teve seu corpo cerrado no meio. O que dizer desse homem? O que dizer de Jesus Cristo, que veio, caminhou aqui na terra? Uma multidão seguia ele. Ele tinha apenas 12 discípulos que ele considerava bem próximo dele. E no dia que ele mais precisou, todos abandonaram ele. Mas ele não desistiu de nós. Ser guiados pelo Espírito é não colocar culpa nos outros. Estevão foi apedrejado, e a Bíblia diz que num determinado momento os céus se abriram, e a primeira coisa que ele pediu é que não fosse imputado aquele pecado, aquela situação contra aqueles que o maltrataram, pois ele vivia numa outra dimensão. Ele era livre, ele não estava apegado às coisas daqui. Então o nosso manual deve ser a palavra de Deus, não Joyce Meyer. Tem gente que gosta tanto da Joyce Meyer. É verdade, os livros dela vendem muito, não é errado ler, mas ela tem uns princípios de transformar a vida. Meu irmão, o que muda é a Bíblia, é a palavra de Deus. A Bíblia diz: conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade é Jesus. Nós precisamos conhecer Jesus, como Jesus agiria, como Jesus pensa. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Se nós temos a mente de Cristo, nós precisamos pensar como Cristo. Não vou falar mais nada da Joyce Meyer aqui, porque tem livro dela para vender ali, né, João? É benção. Pode ler, não tem problema. Eu leio bastante, eu leio sobre todos os assuntos. Não tem nenhuma dificuldade nisso. Agora o manual é aquele. Não tem outro manual. Tente usar o manual de um fogão numa geladeira para você ver se dá certo. Não dá. É o oposto. Não funciona. Então nós precisamos mergulhar na palavra de Deus, buscar a direção do Espírito Santo. É Ele que vai trazer bênção na nossa vida. É Ele que vai nos guiar, é Ele que vai nos direcionar, é Ele que vai falar ao nosso coração. Nós precisamos tomar cuidado com coisas que têm acontecido. Tem gente que não pode ver uma mão estendida, que enfia a cabeça debaixo da mão. Se alguém estende a mão, se pegar um óleo, então, irmão, é muito sério. Eu fiz um propósito com Deus e eu não vou abrir mão desse propósito. Sabe quem pode usar o óleo? Os presbíteros. O óleo não é assim, irmãos. A Bíblia diz: tem alguém enfermo, você chama o presbítero, você chama lá um obreiro, e ele vai, e ele ungirá com um óleo, e a oração da fé salvará o enfermo. As pessoas estão brincando com coisa séria. Não funciona assim, irmão. Não funciona assim. Você pode usar o óleo? Pode, claro, desde que você receba autoridade para usar o óleo. Não é de qualquer maneira, não.
Se você receber de alguém autoridade para usar aquele óleo, você pode usar, senão não tem efeito nenhum, é só óleo, irmãos. Nós precisamos tomar cuidado. Estão brincando com as coisas de Deus, e de Deus ninguém zomba. A Bíblia diz que tudo aquilo que o homem semear, o homem vai colher. É muito sério, irmãos. As pessoas querem ouvir de Deus coisas que Deus não falou, e eu tenho visto isso acontecer com muita frequência. Deveria ser ao contrário, mas infelizmente, aonde há muita, eu não vou chamar de profecia, vou chamar de profetada, é onde mais há dissolução. Porque Deus fala uma coisa, depois Deus fala outra. Meu irmão, Deus não muda, Deus falou, está na palavra. Qualquer profecia vindo de qualquer homem, por mais santo que seja, tem que ter uma auréola na cabeça e 2 anjos do lado. Se não estiver na palavra de Deus, é mentira, é falsidade. O apóstolo Paulo, ele disse assim: olha, se vier um anjo do céu, ou qualquer outra pessoa pregar o evangelho, ou se até mesmo eu pregar um outro evangelho que não seja o de Cristo, seja maldito, seja anátema. E nós damos atenção a tudo isso, e as pessoas gostam, porque enche o coração de alegria, só que se distancia de Deus. É tempo de buscar a Deus. A Bíblia diz que quando nós orarmos, nós devemos ter uma forma diferente de orar. Nós não devemos ser como os hipócritas, que vão nos cantos da cidade, batem no peito e começam a dizer e falar alto. Não, a Bíblia diz: olha, quando você quiser orar, você vai no seu quarto, lá no secreto, você entra, fecha a porta, fala com Deus, e o Deus que está no céu, o Deus do secreto, vai falar ao seu coração, vai trazer resposta. É a Bíblia que diz isso. Irmãos, eu não suporto mais algumas coisas. Eu disse que estava buscando Deus para Ele mudar meu coração, mudar algumas coisas. Não suporto. Algumas pessoas dizem que oram muito. Irmãos, olha, não tenho medo de errar, não tenho medo de falar o que eu vou falar. A maioria das pessoas que dizem que oram muito, não oram nada. Quem ora, irmãos, quem tem comunhão com Deus, não precisa sair falando para ninguém. Quem tem comunhão com Deus, tem comunhão com Deus, ponto final, acabou. É porque de madrugada, irmão, esquece tudo isso, irmãos. A Bíblia diz que é pelo fruto que você conhece a árvore. Uma pessoa transformada por Deus, ela produz fruto bom, digno de arrependimento. O restante é balela. E nós estamos perdendo a nossa bênção, nós temos perdido aquilo que Deus reservou para nós, porque nós estamos dando mais valor a estas coisas do que a palavra de Deus. Nós precisamos buscar a Deus na nossa individualidade, ter uma comunhão mais íntima com Deus. Nós fomos chamados para ser livres. Por que se colocar debaixo de uma escravidão? Por que sair buscando resposta em homens, se o caminho está aberto? A Bíblia diz que o véu foi rasgado de cima para baixo, não foi o homem que rasgou. Você precisa de uma resposta de Deus? Ore, se posicione, chegue diante de Deus, fala: Senhor, eis-me aqui. Fale quanto menos possível, para não perder tempo, porque algumas pessoas oram tanto, manda Jesus fazer tanta coisa, né? Jesus visita fulano, Jesus vai no hospital, Jesus encarcerado, Jesus aquela mãe, Jesus aquele que passa fome. Irmãos, chega diante de Deus e seja real, abre o coração e fala: Senhor, eu estou aqui. Não tem palavra para dizer, porque não tem mesmo, irmão. Diante de Deus nós temos poucas palavras para dizer, porque Ele é santo. Chega diante de Deus e mergulhe na presença de Deus, coloque o teu rosto em terra, reconheça quem é Deus. Chegue diante de Deus não para dar ordem, mas para ouvir o que Ele tem para falar. Chega e fala: Senhor, eu estou aqui. Estou aqui. Deus vai falar com você. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito. Jesus, ele disse que ele iria embora, mas que nós não íamos ficar sozinhos. E a impressão que tem, que parece que nós estamos sozinhos. Nós não estamos. A Bíblia não diz que o povo perece por falta de graça. Graça tem, poder já nos foi dado. A Bíblia diz que maior é o que habita em nós do que aquele que está no mundo. Ou seja, o poder já está em nós. O Espírito Santo é Deus.
Você já pensou nisso? Ele é Deus, e Ele habita em nós, o próprio Deus habitando em nós. O que mais que nós queremos? Que poder que nós estamos buscando? Se Ele já habita em nós, nós só precisamos ter esse conhecimento de que Ele é Deus, e Ele habita aqui, Ele habita aí, e Ele quer nos abençoar. Ele quer mudar a nossa história aqui nessa terra, no último momento da igreja. Jesus está voltando, irmãos. Algumas pessoas não estão preocupadas, porque pouco se fala do céu, só se fala da terra. Ai, porque Ferrari, porque não sei o quê, porque ouro, porque conquista, porque é tudo para a terra, não serve, irmãos. Tem gente que não quer ir para o céu, morre de medo de ir para o céu. Até porque tem umas pessoas que ensinam a respeito do céu, que lá vai ser santo, santo, santo. Irmão, vamos ser realistas. Você chegar no céu e começar lá, santo, a eternidade toda, é complicado, né? É complicado, vai ser cansativo. Mas só o que eu tenho ouvido falar a respeito do céu é isso. Não, é muito mais do que isso. É a nossa pátria, é a nossa quinta da baronesa. É, irmãos, é o céu, é desejar ir. Nós falamos pouco a respeito do céu, nós precisamos falar. Nós damos pouca atenção para o inferno, e Satanás bate palma. O que ele menos quer é que o povo saiba que o inferno é real. É o que ele menos quer. Mas a igreja fica perdendo tempo, porque a igreja fica falando de nós. Não, porque nós vamos conquistar, porque não sei o quê, porque Deus prometeu. Não, irmãos, vamos falar da nossa pátria. É interessante quando uma pessoa faz uma viagem para um lugar especial, e aí ele chega para contar, e aí ele diz: você precisa ir para lá. Eita, lugar abençoado. Eu fui para Caldas Novas ano passado. Ô irmão, que coisa boa, irmão. Quem já foi para Caldas Novas aqui? Quem já foi, irmão? Pouca gente. Vocês precisam ir para lá, irmãos. Coisa boa. Tá frio aqui, não tá? Lá tá uma delícia, irmãos. Lá quentinho, comida boa, rodízio R$14. Eu estava falando para o Juninho, que o ano passado ele acabou não indo com a gente, e ele falou: nossa pai, eu ia me esbaldar. Eu falei: é, R$14 o rodízio. Aonde a gente vê um negócio desse? Lugar tranquilo, irmãos. Você pode deixar a carteira e sair andando que ninguém mexe na sua carteira. Real isso, eu vivi isso. É um paraíso. Você precisa ir, você precisa conhecer Caldas Novas. Comece a pensar a respeito disso. Não é assim que nós falamos? Você vai num lugar bom, então você chega, você incentiva as pessoas, fala: não, você vai para lá, é bênção, vai valer a pena, e lá tem isso, e lá tem aquilo. Mas e do céu, o que nós fala para os outros? Nada. As pessoas: eu ir para o céu, tá, e aí, como é que vai ser lá? Ah, não sei, falaram que é bom. Não é assim, irmãos. Nós precisamos buscar em Deus referência, para que a gente sinta esse desejo, para que quando nós formos abrir a nossa boca e dizer: Maranata, vem Senhor Jesus, nós venhamos dizer com propriedade. Nós venhamos falar: Senhor, eu quero estar aí. Senhor, é o anseio da minha vida, Senhor. Eu preciso ir para esse lugar. Mas para isso eu preciso buscar a palavra. Eu preciso de conhecimento. O que tinha que ser feito já foi feito na cruz do Calvário. Jesus já morreu por nós. Ele morreu pela igreja. Nós somos a igreja. O Senhor um dia se esvaiu em sangue, tomou chibatada, teve seu rosto desfigurado, para que nós pudéssemos nos reunir aqui nessa noite. Então, se reunir aqui para nós deve trazer alegria ao nosso coração. Não deve fazer parte de uma religiosidade. Ah, é domingo, tem que ir na igreja. Ai, que sacrifício, não? Estar na presença de Deus. Ah, durante a semana, ai, não vou. Está passando uma novela agora que está falando do Apocalipse. Cuidado, irmão. Tem um monte de mentira naquela novela. Eu assisti uns 2, 3 dias. Eu dei uma olhada lá. Um monte de mentira, irmão. Não tem nada a ver, é novela. Cuidado. José do Egito, eu vi lá, irmão, cuidado. Tem um monte de coisa lá que é fantasia. A Bíblia é melhor. Vai na Bíblia. Eu escutei esses dias uma pessoa falar que ele é ateu. O nome dele é
Leandro Carnal, é isso? É isso? Até o nome dele é complicado, hein? Carnal. É complicado. Mas ele falou uma coisa interessante. Eu não sei quantos conhecem, ele é um filósofo, um cara de muito conhecimento, uma pessoa que fala com propriedade naquilo que ele se dispõe a fazer. E ele escreve uma coluna no jornal Estadão. Tem quem lê o Estadão aqui? JI, Folha, Veja. Nada. Tá bom, então vou falar o que ele falou. Ele disse, olha, quando eu falo na televisão, eu falo de uma forma rasa. Porque o público da televisão é um público raso. Sabia que ele falou isso? Mas quando eu escrevo com profundidade. Tanto que as palavras que eu coloco sem dicionário, muitas pessoas não compreendem. E é real. Por isso que eu perguntei quem lê. Quando você lê uma coluna dele num jornal, aí você pega um dicionário, porque ele coloca umas palavras lá que se a gente não olhar no dicionário não sabe o que está falando. Mas ele está falando para um público que vê de uma outra forma. E ele disse exatamente o que eu quero dizer aqui. Cuidado em ficar só assistindo as coisas e achando que é suficiente, quando a Bíblia tem coisas reveladoras, que só o Espírito Santo pode revelar para você. Ah não, mas eu assisto, eu passo o dia inteiro assistindo. Assistindo quem? E a Bíblia, quanto tempo você lê? Irmãos, é muito sério o que eu vou falar. Muito sério, sério demais. Vou ficar até sério para falar. Irmãos, todo cristão precisa ler a Bíblia pelo menos uma vez por ano. É muito importante, irmão, é manual. É importante, senão a gente se machuca. Eu comprei um barbeador elétrico, e eu queria tanto usar aquilo, já faz um tempo, agora nem estou usando mais. Eu queria usar, e eu cheguei na minha casa, eu liguei, eu machuquei todo o meu rosto, irmãos, porque tem uns negócios para ajeitar lá, tinha uns plastiquinhos dentro que precisava tirar, tinha umas coisas lá, e eu falei, nossa, esse negócio não presta. Aí eu peguei o manual, fui olhar o manual, opa, para tudo, começa tudo de novo, e aí vai certinho. Na nossa vida é assim. Nós ficamos dando atenção porque alguém falou, irmão, comer comida mastigada acho que não é tão legal, isso é para criança. Criança que come papinha. Nenezinho, então você faz uma papinha lá, mistura lá, bate mandioquinha, aqueles negócios lá, faz que, e dá para o nenê, ele fica feliz da vida. Mas chega num adulto e fala, trouxe papinha para você comer, abre a boquinha, papinha, não é assim. O adulto gosta de carne, irmão. Carne que fica perto do osso, costela. É a mais saborosa que tem no boi. É substância. Na vida cristã também é assim. Se nós ficarmos vivendo de forma rasa, nós nunca vamos adquirir o conhecimento que Deus quer entregar para nós através da palavra. É mergulhar na palavra. Uma vez por ano, pelo menos, nós precisamos ler a Bíblia. É pelo menos. Segundo aí os estudiosos, em 72 horas, de uma forma simples, é possível ler a Bíblia inteira. 72 horas, guarde bem esse número. 72 horas, se você pegar a Bíblia e começar em 72 horas, você vai conseguir ler a Bíblia inteira, tranquilo. O Evangelho de Marcos eu já marquei 14 minutos para ler assim de uma forma tranquila, 14 minutos. Pode ler lá que você vai ver, talvez você leia até mais rápido que eu, você lê mais rápido, ou demora um pouquinho mais, não sei, mas é a média, é isso. Então, nós não temos desculpa, porque no WhatsApp, a gente fica 25 horas por dia, ou não é assim? Hã? Tem um barulhinho, faz clic, clic. Se for 2 horas da manhã, já acorda, e aí o camarada vai olhar a hora, não vai olhar a hora nada, irmão, vai ver se tem um zap diferenciado lá, ou não é? Gente, o barulhinho do WhatsApp é extraordinário. Ele nos contagia. E a gente fica, a gente olha, a gente vê receita de bolo, vê um monte de mentira, compartilha com os outros aquela mentirada toda. E nossa, porque Deus falou, as praias iam encher tudo ano passado. E porque as pessoas precisavam mudar, e gente não ia para a praia. A gente está tudo lá. Tudo lá, disponível. Não aconteceu nada. É porque Deus acordou, porque eu chorei. Vou chorar, irmão, se comer feijoada de noite, sonha. E sonha um monte de coisa ruim. Vamos olhar para a palavra de Deus. A Bíblia, ela é suficiente. A Bíblia, ela vai revelar coisas grandes para nós. Então vamos tomar cuidado.
A falta de conhecimento faz com que a gente pereça. Nós precisamos buscar em Deus conhecimento. É na palavra de Deus. É na palavra de Deus. Nós vemos aí as pessoas dizendo que visitaram o inferno. A Bíblia diz que não foi inaugurado ainda. Tem gente que foi antes da inauguração. Verdade, irmão. Não é verdade que a pessoa foi, é mentira, tá? Mas tem livros escritos, tem um livro e está escrito assim, a divina revelação do inferno. Divina revelação do inferno, até o título está errado. O que é divino é coisa de Deus, não, o inferno não é divino. E causa medo, porque a pessoa viu num filme de terror. Quem escreve esses livros é quem viu muito filme de terror, irmãos. Freddy Krueger, acho que eu falei até o nome errado aqui. Sexta-feira 13, sabe, causava pânico, causava medo. Aí o camarada escreve os livros para os crentes, e aí a turma compra e fica... Gente, é pior que isso. O inferno é o pior lugar que existe, a pior tristeza. E o pior que pode acontecer no inferno é a ausência eterna de Deus. Porque por mais difícil que possa ser o nosso dia a dia, Deus sempre esteve presente na nossa vida, e a prova é que nós estamos aqui nessa noite. Ele cuidou de nós nas horas mais improváveis e difíceis. Agora lá no inferno ele não vai estar. Mas as pessoas ficam dando atenção para essas coisas, em vez de dar atenção para a palavra de Deus. Ao invés de buscar a palavra de Deus, o manual para nós. E o apóstolo Paulo então ele diz, olha, é necessário ser guiados pelo Espírito. Versículo 1 diz assim, para a liberdade foi que Cristo vos libertou, permanecei pois firme, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Paulo diz assim, ó, vocês foram chamados para ser livre, para viver uma vida intensa, para viver uma vida de bênção, para viver de uma forma diferente. Não se coloque debaixo do jugo da escravidão. Tem gente debaixo de jugo pesado, tem gente debaixo de maldição, porque alguém disse, irmão, maldição não pega em crente não, irmão, pode ficar tranquilo. A Bíblia diz que aqueles que são de Cristo, o inimigo não pode tocar. É a Bíblia que diz isso, não sou eu que estou dizendo. Então não precisa ter medo, irmãos. Não precisa ter medo não. Macumba não pega em crente não. Ah, é porque fizeram uma obra. Pode fazer o que for. Se colocar meu nome na boca do sapo, o máximo que vai acontecer é o sapo morrer, porque vão costurar a boca dele e não vai comer mais. Só isso, irmão. Para com isso. O Espírito Santo habita aqui. Aqui não entra nada. Impossível de entrar alguma coisa. Nós precisamos ter esse conhecimento. Nós precisamos crescer. O apóstolo Paulo ele diz, olha, eu queria dar uma comida sólida, lá para os irmãos lá, né? Queria dar uma comida sólida, mas não tem jeito. Eu dou, vocês engasgam. Vocês não estão prontos para receber. O apóstolo Paulo falava lá, mas 2000 anos atrás já mudou tudo, né? Hoje nós temos o Google, mudou tudo. Nós vivemos numa outra época, mas nós estamos retrocedendo. Pouco valor para a palavra de Deus. Pouco valor. Nós precisamos mergulhar verdadeiramente na palavra de Deus e buscar conhecimento de Deus, porque quando nós tivermos esse conhecimento, nada, absolutamente nada, vai abalar a nossa fé. Nós vamos crescer, nós vamos ser abençoados, nós vamos ter paz, nós vamos sentir alegria, nós vamos nos tornar um canal de bênção. Da nossa boca só vai sair palavra de bênção. A Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Como anda o nosso palavreado? Que sai dos nossos lábios? Como anda a nossa vida? Nós precisamos tomar cuidado. É um tempo diferente de Deus para mim e para você. Chegou o momento da igreja. Chegou o momento onde a igreja vai aparecer, irmãos. A igreja está meio acomodada. A igreja está meio que sumida no meio de tantas coisas ruins que tem acontecido na face da terra. Mas chegou o momento da igreja despontar. A igreja do Senhor, ela vai aparecer, irmãos. Saiba disso. Deus não perdeu a batalha. Deus não perdeu a batalha. Deus continua sendo o mesmo. Chegou o momento da igreja do Senhor. É o momento final da igreja. É o momento que a igreja vai receber de Deus. A Bíblia diz que os de Cristo não serão enganados.
não serão enganados, nem serão confundidos. Mas nós precisamos estar atentos. E nós já estamos com Cristo. O apóstolo Paulo falou: olha, foi para a liberdade que Cristo vos chamou. Por que vai se colocar debaixo da escravidão novamente? Não precisa mais. Nós somos livres. Só não confunda liberdade com libertinagem. Nós somos livres. Livres para buscar a Deus com excelência. Ser abençoado por Deus em todas as áreas da nossa vida. Deus deseja isso para nós. Deus deseja nos dar uma semana abençoadíssima. Não estou dizendo uma semana sem luta, uma semana abençoada. Até porque quando tem luta tem vitória. Tem gente que quer contar vitória sem luta. Não tem vitória sem luta, irmãos. Tem que ter luta. Tem que ter batalha para que haja vitória. E Deus proporciona a batalha para que a gente se torne mais forte, para que a gente se fortaleça. As adversidades, elas não nos derrubam, pelo contrário, ela nos torna mais fortes. As adversidades nos tornam mais firmes com Deus. E a palavra de Deus nos norteia para que a gente possa andar no Espírito. Seja abençoado, tenha uma semana próspera. É interessante que esses dias que nós paramos um pouco para refletir, muitas coisas aconteceram. E uma das coisas interessantes que aconteceu, que eu recebi um convite, Deus me abençoou aí, para que pudesse ir numa pousada. E eu fui lá um dia dormir nessa pousada. Eu fui para trabalhar e ganhei a diária lá, foi maravilhoso, um negócio lindo, fantástico, acima da média. Muito bem, eu cheguei lá tranquilo, falei para minha esposa, falei, bom, hoje eu quero contemplar a natureza. A hora que eu desço eu encontro com um casal. Paz do Senhor, irmão. Falei, paz do Senhor. Tudo bem? Tudo bem. Ia conversar um pouco, irmão. É que a gente é missionário e a gente tirou uns 20 dias, porque isso, porque aquilo, 5 horas conversando. Ai, Jesus, glória a Deus, Deus é bom, né? Irmãos, nós não podemos cessar de falar do amor de Deus em todo o tempo, a tempo e a fora de tempo. Nós somos instrumentos do Senhor aqui na terra. Não tem como esconder, irmãos. Não adianta esconder. Você pode ir em qualquer lugar. Jamais você vai esconder que você é cristão. Já vou encerrar. Tem um cafezinho ali. Outro dia a gente conversa um pouco mais, né? Um amigo meu, crente, ele me contou. Quem sabe um dia ele vem aqui e ele conta para os irmãos. Se ele vier aqui eu falo, olha, foi ele aqui. Já contei quem que é, para os irmãos saberem. Ele disse, olha, eu ia na igreja e eu ia visitar minha sogra. Eu gostava de visitar minha sogra. Ela morava numa cidade longe. Aí eu ia lá, eu ia tomar uma cervejinha num bar. Tinha um barzinho perto da minha sogra. E eu fui lá uns 3, 4 anos, 5 anos, tomar uma cervejinha. Aí um dia o dono do bar chamou eu e falou assim, ô meu irmão. Ele olhou e falou, como? Ele falou, não, eu queria só fazer uma pergunta. Você é crente, não é? Ele falou, eu vou na igreja, né? Aí ele falou, na sua igreja lá pode beber? Porque aqui o povo não bebe. Ele nunca falou para o camarada que ele era crente. Só que na hora de pagar, a Deus te abençoe. O Senhor seja contigo, a sua semana seja uma bênção, né? Era o que saía da boca dele. Aí o rapaz falou, lá pode beber? Os crentes lá bebem? Aí ele parou de vez, irmão, porque ele só bebia lá, mas visitava a sogra dele, parou de visitar a sogra. Já não vai muito mais, né? Sempre ia visitar a sogra. Irmãos, não dá para esconder. O Espírito Santo habita em nós. Nós exalamos o bom perfume de Cristo. É importante a igreja realmente, nesse último tempo, na reta final, a igreja se posicionar. E como nós se posicionamos? Sendo guiados pelo Espírito, andando no Espírito, buscando as coisas de Deus, pensando no céu. Irmão, pense no céu como se fosse Caldas Novas. Olha, gente, se o céu for igual Caldas Novas, é bom, hein? Foi um dos melhores lugares que eu conheci, irmão. No frio a água está quente. Olha que coisa boa. Sem aquecedor. Isso é extraordinário, irmãos. Comece a pensar no céu. O que tem lá? Como é que vai ser? Né? Como é que funciona lá? O que tem lá de coisa boa? Comece a desejar estar no céu, irmãos. Comece a pensar a respeito. É bom demais. É tão bom que quem vai para lá não vem aqui para falar. Se tem alguém falando que foi lá e voltou, toma cuidado, irmãos, que é complicado.
É complicado. Teve uns que moravam lá, saiu de lá e anda falando para o povo. Os anjos caídos. Eles não querem que a gente vá para lá, não. Então tome muito cuidado. É tempo de ser livre. É tempo de viver uma vida de liberdade. Foi para isso que Jesus nos chamou. Se nós fomos chamados para ser livres, nós precisamos fazer jus dessa liberdade. Livre para quê? Livre para escolher, irmãos. É nós que vamos fazer as nossas escolhas. Livre para decidir. É nós que vamos decidir. É nós que vamos decidir a quem nós queremos servir. Há um texto que é bem falado: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas esse texto, no contexto, ele diz assim, que houve um posicionamento, aonde o camarada chega e fala: olha, está acontecendo isso, fulano está fazendo isso, fulano está agindo assim, fulano fez isso, fulano está vivendo desse jeito, eu não sei como vocês querem viver, mas tome uma decisão, porque eu já tomei. Eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Livre para decidir, irmãos. O Senhor quer que nós possamos viver essa liberdade de decidir, liberdade de adorar. Nós podemos adorar a Deus com liberdade. Nós não estamos cerceados de adorar a Deus. Livre para viver uma vida abundante, cheia de paz, cheia de alegria. Uma vida de amor, irmãos. Um amor intenso. Amor pelos irmãos. Ore pelos irmãos. Ore pela igreja, irmãos. Ore. De repente você olha para alguém e fala: não gosto muito do jeito daquela pessoa. Você já orou para Deus transformar ela? Se não orou, o momento é hoje, é agora. É de noite, é de madrugada. Ore. Fala: Senhor, muda aquela pessoa, Senhor. Ele tem um jeitinho meio, aquele pastor é meio esquisitinho. Muda ele. Pede para Deus. Ore. Não tem nenhum problema, não. Ore. Senhor, ele fala muito, pastor. É Deus, né? Ô Deus, ele fala bastante. Deus, hein? Curta um pouco a conversa dele. Ora, irmãos, não tem problema. É tempo para isso. Nós somos livres para falar com Deus. Livre para decidir o nosso destino. Isso é o mais importante. Irmão, ninguém vai decidir por você. Ninguém. Nessa decisão, eu e você estamos sozinhos. É nós que vamos decidir se nós queremos passar a eternidade com Cristo ou não. Então nós precisamos decidir. Nós somos livres para tomar essa decisão. Mas não podemos esquecer que toda direção vem do Espírito Santo. Então, se você deseja viver uma vida abundante, se você deseja vencer as lutas, é necessário e eu e você tomamos uma posição verdadeira diante de Deus. Lembre-se, se continuarmos lendo no capítulo 6 e versículo 7, diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba. Não vos enganeis, não dá para brincar com Deus. Leve a sério. Deus continua sendo Deus e Ele nunca mudou. Com Deus não se brinca. Nós precisamos nos aproximar com Deus com temor, reconhecendo quem Ele é. E com certeza Deus vai trazer bênçãos sobre a nossa vida. Amém? Vamos colocar em pé? Quero orar com os irmãos. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Sei, irmãos, vamos rever a nossa vida essa semana. Vamos pensar na nossa vida esta semana. Vamos crescer em conhecimento. Deus tem mais para mim, Deus tem mais para você. Mesmo acabando gasolina, irmãos. Agora eu vou falar como profeta. Com gasolina ou sem gasolina. Nem que a videira minta, nem que o tanque de combustível esteja vazio. Continua adorando ao Senhor. Curva a sua cabeça, vamos orar e agradecer a Deus. Aleluia. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, nesta noite eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade de poder repartir com os irmãos a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Senhor, eu peço a Ti, ó Deus, que o Senhor abençoe a cada um aqui, Pai, de uma forma muito ampla, Senhor, que os Teus filhos saiam daqui fortalecidos por Ti, ó Deus, que a presença, ó Pai, do Senhor, a presença do Espírito Santo em cada um, ó Deus, ela possa se tornar visível, ó Pai, a todos que encontrarem nesta semana, meu Deus. Toma nas Tuas mãos, Pai querido, a cada família representada aqui, ó Pai, e abençoa, meu Deus. Pai querido, nós sabemos que as lutas têm sido constantes na nossa vida cristã aqui na terra. Nós sabemos que vivemos um tempo especial. Nós sabemos, ó Deus, que vivemos um tempo de batalha também, Senhor, neste país que nós vivemos.
mas eu quero pedir ao Senhor que o Senhor possa trazer paz ao coração de cada um que aqui está, que o Senhor possa alegrar os teus filhos de uma forma especial e abundante, meu Deus, e que todos aqui, sem exceção, saiam daqui nessa noite, ó Pai, confortado e amparado pelo teu Espírito. Meu Deus, se alguém veio aqui precisando de um milagre, Senhor, nesta noite eu sei, ó Deus, que o Senhor é poderoso para realizar este milagre. Eu sei, ó Deus, que o Senhor é detentor do milagre. Milagre não se explica, ó Deus, e não há necessidade nenhuma de um toque de ninguém para que o milagre aconteça. Que o Senhor possa realizar esse milagre agora. Se alguém precisa de cura, Senhor, seja na alma, seja no físico, ó Pai, ele seja curado agora pelo Senhor, ó Pai. Se alguém precisa, ó Deus, de um milagre na área financeira nesta semana, Senhor, eu sei que Tu podes, ó Pai, e mais do que isso, eu sei que é um desejo do Senhor abençoar. Então, meu Deus, que esta semana os Teus filhos possam ver provisão do céu chegando até a sua casa, Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Que todos que vieram aqui, Pai, possam sair daqui abençoados pelo Senhor, tendo uma vida plena de liberdade no Senhor, ó Pai. Possam crescer, ó Deus, em graça, em conhecimento, ó Deus. Possa entender e compreender cada vez mais quem Tu és. E o Espírito Santo nos conduz a ter uma vida regrada e santa diante do Senhor, que nós possamos viver de uma forma plena aqui na terra, pois a Tua palavra diz que o Teu reino é chegado, ó Pai. Nos abençoa como igreja, Senhor, como comunidade neste local, e nos fortalece, Senhor, para viver uma vida plena de santidade na Tua presença. Enche os Teus filhos, ó Deus, com a paz que excede o entendimento humano. Fortalece a cada um, ó Deus. Derrama da Tua unção, ó Pai, e dá uma semana próspera, cheia de bênção, cheia de vitória e cheia de alegria, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos, hoje por todos sempre. Amém, amém. Tenha uma semana abençoada. Seja abençoado e abençoe, em nome de Jesus. Se Cristo comigo vai.